Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. Estamos começando mais uma semana de estudo, aleluia. Que o Senhor nos abençoe, minha irmã e meu irmão. Não é? Espero que não tenha chuva essa semana, né? Porque com chuva atrapalha tudo, principalmente eu que faço as gravações aqui do lado de fora da minha casa, né? Ao ar livre, captando todo o barulho aqui. É buzina, é carro, é gatinho, é cachorro, é tudo, é caminhão que passa, é moto. Então, assim, espero que não tenha chuva para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, minha irmã e meu irmão, para começar o nosso dia, a palavra de ordem é: o Senhor é poderoso para fazer. Há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não há, minha irmã. Não há, meu irmão. Eu não sei como foi que você acordou hoje, qual foi a primeira mensagem que veio no seu coração. Se for de esperança ou se for de tristeza. Mas creia nisso, o Senhor é poderoso para fazer. Ele é aquele que muda situações. Amém? Se o Senhor vê que o seu pé está caminhando para o lamaçal, o Senhor muda. O Senhor muda aquele lamaçal. O Senhor muda o cursor de todas as coisas. O Senhor faz coisas incríveis para te dar o livramento, para te enviar o socorro. Ele usa pessoas, ele usa lei, ele muda leis, ele usa situações, tá? Ele muda situações, ele age no tempo, tá? Mas ele te envia o socorro, porque ele é poderoso para fazer. Ele é aquele que tem todo o poder. Amém? Então vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu entrego diante de Ti essa semana nossa de estudo. E principalmente o estudo de hoje. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Pai, para compreender as verdades santas do Senhor. Todas as verdades santas do Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, mas sobretudo, Senhor, alegre o nosso coração nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Muitos irmãos estão pegando essa mensagem nessa tarde, outros vão pegar nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Mas que o Senhor nos abençoe, porque o Senhor é Deus. O Senhor é poderoso, o Senhor é o Pai que nos sustenta. O Senhor é o Pai que nos amamenta, é o El Shaddai. Aleluia. Muito obrigada, Paizinho. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém, amém. Então vamos ao nosso estudo de hoje. Então, na quarta-feira passada, nós estudamos até o versículo 2 do capítulo 8, onde nós vimos, tá? Nós estudamos sobre a importância dos mandamentos do Senhor para os dias de hoje, né? E aí nós terminamos o estudo do versículo 2, né? Onde nós vimos o motivo pelo qual os israelitas foram provados e humilhados naquele deserto por 40 anos. E o motivo é para que eles fossem, né? É para que fosse revelado o que estava no coração deles, né? Eles tinham que ver o que estava ali no coração deles, porque é claro que o Senhor sabia, não é? Claro que o Senhor sabia, mas eles não sabiam, minha irmã e meu irmão, assim como nós não sabemos o que está no nosso coração, mas é a aprovação e a humilhação que vai mostrar para nós o que está no nosso coração, entendeu? E aí veja que no versículo 3, Moisés então por meio da Torá começa a explicar para o povo como é que se deu aquela humilhação. E por que Moisés teve a necessidade de explicar? É porque com certeza a maioria daquele povo que estava ali diante de Moisés, eles não tinham nascido quando saiu aquele decreto. Eu já expliquei aqui que a maioria ali, o mais velho ali, tinha 59 anos. Então pode ser que quando saiu aquele decreto, alguns deles eram bebezinhos, ou alguns ainda nem tinham nascido. Entendeu? Porque digamos que uma mulher ali era ainda jovem, era ainda criança quando nasceu aquele decreto, talvez ela se casou naquele período e ali ela teve o seu bebezinho. Entendeu? Então é certo que eles não pertenciam à geração daqueles que choraram de fome ali naquele deserto, né?
Em Êxodo 16 e 35 diz que depois que o Senhor enviou o maná, não faltou mais pão para os filhos de Israel. Porque desde o dia que o maná caiu, ele não parou de cair mais. Então aquela geração ali, eles podem ter desejo de quê? Desejo de comer carne, de comer legumes, mas não a fome. A fome de não ter nada o que comer. Isso é diferente. Uma coisa é você ter o desejo pela comida, mas outra coisa é você passar fome, minha irmã e meu irmão. Infelizmente, tem muitas pessoas no mundo que estão passando fome. Tem outras não, tem outras que estão sofrendo por causa do desejo. Eu gostaria, eu não estou comendo carne, eu não tenho uma alimentação adequada. Realmente, tem muitas pessoas que não têm uma alimentação adequada. A alimentação é deficiente, falta fruta, falta nutrientes na alimentação. Mas fome a pessoa não está passando, graças a Deus, concorda? O ideal é o quê? Que todos tivessem uma alimentação adequada, né? Mas nós temos que convir que tem muita gente aí no mundo passando fome, porque não tem realmente o que comer, entendeu? Aí veja que no versículo 4 diz que as roupas deles não envelheciam, né? E o pé não tinha inchado. Então diz a tradição oral que as nuvens de glória, né, que acompanhavam Israel, aquelas nuvens ali, elas é que limpavam e passavam as roupas do povo, tá? Passavam a roupa do povo, que era como se o povo ali, as roupas pareciam todos os dias lavadas e limpas. Olha que coisa sobrenatural, gente, que coisa maravilhosa, tá? E quando o texto diz que os pés deles não incharam, no hebraico é lo betseca, tá? Isso significa que os pés dos israelitas eles não inchavam mesmo, porque geralmente quem anda demais o pé incha, tá, gente? E eles usavam sandálias, tá? Então, no entanto, sabemos também que quem anda muito, principalmente no calor, acumula líquido, né? Então, por isso eles não inchavam os pés deles. Mas continuando no nosso estudo, veja que ali no versículo 5 diz assim, deixa eu ler aqui para vocês. Sabes, pois, no teu coração que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Então, olha que maravilha. Depois que o texto aqui apresenta o Senhor como Pai que cuida, como um pai que não deixa o pé inchar, como um pai que não deixa faltar o sustento, né? Porque, igual eu já falei, eles tiveram necessidade, desejo de comer a comida lá do que tinha no Egito. Mas eles não tiveram necessidade de alimento, porque eles comiam maná. E eu já falei também aqui que o maná se transformava na boca deles, né? Tinha um sabor daquilo que eles desejavam. Então, o que eles estavam querendo mesmo é algo palpável. É ter aquela carninha ali, ó, para mastigar, tá? É ver aquele leguminho ali na boca deles. Era isso que eles estavam querendo. Porque, na verdade, se eles comessem o maná e falassem assim, eu queria tanto que esse maná tivesse um gosto de picanha. Se bem que naquela época não era assim, né? Um gosto de picanha regada a alho, né? Ó, aquele maná ia ter gosto. Eu queria que esse maná tivesse um gosto de bife encebolado. O maná ia ter. Gente, era assim. É isso que os nossos sábios falam. Os sábios ali do Talmud. Entendeu? Que foi passando de geração em geração. Então eles sentiram falta, foi de pegar naquilo ali, de ter aquilo ali no prato. Entendeu? O nosso Deus como Pai não deixou faltar. Não deixou as roupas ficarem sujas, imundas. Sabe o que é uma pessoa ficar com roupa suada, suja? Gente, incomoda, não incomoda? Mas Deus não deixou. E aí o Senhor termina o versículo 5 aqui falando, né? Que como um pai castiga o seu filho, assim o Senhor castiga, né? Assim castiga o Senhor teu Deus. Então, aqui encerra o nosso estudo. E essa sabedoria que o Espírito Santo quer nos trazer para o dia de hoje.
E saiba, minha irmã e meu irmão, que essa é uma sabedoria que eu já trouxe aqui. Só acontece que agora ela está explícita na Torá, porque todos os ensinos que estão na Bíblia, eu já falei com vocês, vêm da Torá. Tudo que Jesus citou, que os discípulos citaram, que Paulo falou, que estão nas cartas, vem da Torá, né? Então, assim como um homem castiga seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus. Bem, a primeira sabedoria que nós temos que entender é que um pai e uma mãe que temem ao Senhor, eles corrigem os seus filhos, eles devem corrigir os seus filhos com respaldo na palavra de Deus, tá? Eles não podem corrigir os seus filhos de forma leviana. Antigamente, muitos pais faziam isso e pensavam que estavam corretos. Não é só os pais, né? Os pais, os tios, quem cuidava da criança em si. Eles faziam isso e castigavam as crianças dessa forma e achavam que estava correto. Eu tenho marcas em mim que são de castigos, né? Da maneira de corrigir e achavam que estavam corretos. Eu tenho uma cicatriz aqui no canto do olho que foi o Senhor que me deu o livramento, mas era para mim hoje ser uma pessoa cega de um olho. Porque me mandaram uma faca. Eu era criança, né? Eu era criança, entendeu? Mas achavam que estava corrigindo da maneira certa, entendeu? E hoje são adultos, já idosos, e não gostam nem que se toque no assunto. Não gostam nem que se toque no assunto, porque proíbe a gente de discutir sobre o assunto, de verbalizar, de trazer aquilo ali. E a gente, graças ao Senhor, a gente perdoa, então a gente deixa para lá, né? Mas as crianças de antigamente, elas eram criadas com muita violência, né? E isso abriu o quê? Abriu precedentes para que pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem o nosso Deus, viessem interferir na criação das nossas crianças, viessem fazer leis que interferissem hoje na criação das nossas crianças e viessem hoje dizer para mim, para você, como é que nós devemos corrigir os nossos filhos. Eu não sou mãe, mas eu sou tia, eu já criei sobrinhos e eles vêm dizer para nós como corrigir as nossas crianças. Mas por que eles fazem isso? Nós temos que entender os dois lados, porque eles também são frutos desses maus tratos. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Nós temos que entender todas as coisas. Sentar e entender os dois lados da questão. Mas o certo é que entenda que nós temos que entender isto e procurar, sim, tá? Lutar por uma verdade, que o único que pode nos ensinar a educar as nossas crianças, os nossos filhos, é o Senhor, porque Ele é o único Pai perfeito que existe. E Ele é o único Pai perfeito que criou o Filho perfeito. E um Filho perfeito que obedeceu este Pai em tudo, até no propósito maior, que era o propósito maior de oferecer a vida deste Filho. Oferecer a vida deste Filho em resgate por mim e por você. Jesus, esse Filho perfeito, obedeceu ao Pai que é perfeito até o fim, entendeu? Então, este Deus perfeito, Ele é o único que sabe educar. Então, Ele sim, Ele pode citar as regras, né, perfeitas de correção. Então, se Ele nos manda lá em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, é porque é a palavra de Deus que Ele nos ensina, enquanto somos a sua criança, porque nós somos criança de Deus, né? Ele nos ensina, é a palavra dele que o Espírito Santo quer colocar em nós o tempo todo, entendeu, minha irmã e meu irmão? E se lá em Provérbios 22:6 ele repete que a criança tem que ser educada nos caminhos do Senhor e até quando ela envelhecer, ela não vai se desviar dele, é porque o Senhor quer que nós sejamos educados na palavra do Senhor.
Porque nós somos a criança do Senhor e Ele quer que a gente venha permanecer nele durante toda a nossa vida. Ele quer que a gente cresça à estatura do varão perfeito que é Jesus. É isso que Ele quer. Ele quer uma vida constante para nós na presença do Senhor. E assim tem que ser o pensamento de todo pai, de toda mãe. Ensinar o filho desde pequeno para que o filho não desvie. Samuel, ele cresceu na casa do Senhor, ele não se desviou, nem quando ele foi velho. Nem quando ele foi velho. Ele teve uma vida todinha dedicada ao Senhor. Este é o propósito de Deus para todos nós. Entendeu? Em Provérbios 29:15 fala, né? A vara e a repreensão dão sabedoria para a criança. Mas aquela que é entregue a si mesma traz vergonha. Então, a correção, a vara é a correção. A repreensão dá sabedoria. Então, o Senhor não quer que nós venhamos trazer vergonha para Ele. Por isso o Senhor nos corrige, assim como nós não podemos permitir que os nossos filhos nos tragam vergonha. Por isso tem que corrigir, sim. E você não pode admitir que ninguém venha falar com você. Irmã, você não pode corrigir, não. Não, você não pode falar desse jeito com seu filho. Não, você vai saber a medida certa. Você vai saber, porque você não pode também descontar a tua ira no seu filho. Você não pode. Eu costumo dizer, o Senhor me deu essa frase para colocar no livro. Correção sem ensino é correção desperdiçada. A criança nunca vai entender. Você tem que falar, filho, você está sendo corrigido por causa disso. Ele tem que saber qual que é a correção dele. Ali na Torá, até uma pessoa que era apedrejada, ele sabia porque ele estava sendo apedrejado. E que era pela falta dele, que ele estava recebendo. Né? Em Provérbios 13:24 diz, né? Em Hebreus 12:6-8 diz, então sabemos que a correção é fruto do amor de Deus. E o Salmo 127:3 diz que os filhos são uma herança do Senhor e o fruto do ventre é o seu galardão, ou seja, um presente, uma recompensa de Deus. Né? E nós somos a herança do Senhor. Deuteronômio 32:9 diz que nós somos a herança do Senhor. Assim como seu filho é a sua herança, minha irmã e meu irmão, nós somos a herança do Senhor. Entendeu? E sabe por que o Senhor nos corrige? Porque Ele quer que nós venhamos chegar à estatura do varão perfeito que é Jesus. Ele quer que nós venhamos ser parecido com Jesus. Ele quer olhar para mim, para você e dizer, essa é a minha filha amada, em quem eu tenho nela prazer. Quer olhar para você, meu irmão, e dizer, este é meu filho amado, em quem eu tenho nele muito prazer. E o que nos faz filho de Deus, porque o que nos faz ser filho de Deus é a nossa obediência. Tem muitas pessoas por aí que dizem que são filhos de Deus. Mas se eles não obedecem ao Senhor, se eles não buscam ser parecido com Jesus, saiba que eles não são. Eles não são. Não são, minha irmã. A gente tem que se lamentar por isso, mas eles não são. Dá uma dó, dá um sentimento, você não tem nem que ficar discutindo com eles, deixa eles falarem, deixa eles dizerem que tem Jesus, que eles são de Jesus. Eu já vi até uma moça falando, esse pessoal evangélico acha que Jesus é só deles. Eu converso com Jesus o tempo todo, tudo bem, deixa ela falar, deixa ela descaracterizar Jesus. Eu quero ver o dia que ela for descaracterizada na presença dele. Isso que é o triste. É o triste. Porque nós, quando chegarmos diante do Senhor, nós temos que ter a imagem e semelhança dele, minha irmã e meu irmão. É o que o Senhor quer para nós, que nós tenhamos a estatura dele. Entendeu? Minha irmã e meu irmão. Então, minha irmã e meu irmão, estudar a Torá é adquirir temor, mais temor do Senhor todos os dias, tá? E eu espero, em nome do Senhor Jesus, ter te ajudado muito com esse estudo.
em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é aquele que nos diz que assim como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E Ele vai nos castigar por amor. É por amor. Tá? O Senhor nos provou o povo de Israel, Ele humilhou para que o povo visse em que estágio eles estavam. Olha, eu vou mostrar para vocês quem são vocês. Vocês não se conhecem, mas eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Para que vocês possam se arrepender e possam falar, não, Deus, eu não estou bem. Eu ainda não estou bem. Porque eu preciso chegar à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Eu preciso parecer contigo, Pai. O Senhor é santo, o Senhor é puro. Tá bom? Às vezes nós falamos coisas que... Hoje eu estava conversando com a minha irmã, ela falou assim, Senhor, me perdoa. Olha, eu estou falando isso aqui, o Senhor me perdoa. Então, assim, a gente tem que estar sempre nisso aí. Entender que o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, não condiz com o nosso Deus, com o Deus que nós cremos, e falar assim, Senhor, me perdoa. Amém? Se corrigir. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, que te guarde, minha irmã e meu irmão, guarde toda a sua casa. Que o Senhor te faça cada vez mais dizimista, fiel, ofertante, sustentadora de profetas e de missionários. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te cure, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tire tudo aquilo que representa desordem que tiver no teu corpo, na tua mente, na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração e eu volto amanhã se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração que é feita com a nossa irmã querida Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.